Oi, oi, buscadores, buscador, buscadora. Fica aí, eu vou compartilhar a minha jornada de buscadora com vocês. Quem sabe isso seja algo que você esteja procurando para te inspirar nessa jornada. Eu sei que não é nada fácil. Vou falar. Resolvi abrir o jogo, porque eu percebi que já tem quase 8 anos que eu estou nessa jornada de autoconhecimento, estudando, me aprofundando sobre espiritualidade, autodesenvolvimento, sobre ferramentas de consciência, e eu nunca partilhei com vocês a minha trajetória, como é que eu cheguei nisso, como é que eu lido com isso hoje, como é que eu vivo a espiritualidade no meu dia a dia. E eu pensei, por que não compartilhar se isso pode ser inspiração, se isso pode ser uma motivação para quem está procurando continuar esse processo, que está procurando começar esse processo. Para quem não me conhece, chegou aqui, não é por um acaso, porque o universo te trouxe, é porque aqui tem alguma coisa para você. Seja bem-vindo. Eu sou Taylor Cláudia, me considero uma buscadora de mim, uma buscadora da regeneração do meu ser. E atualmente trabalho com ferramentas de expansão de consciência, facilitando consciência, ferramentas terapêuticas para a gente poder se lapidar cada vez mais. Eu gosto de ver cada um de vocês gosta de me ver como um cristal bruto que tem ali a sua essência preciosa, mas que precisa ser lapidado para reencontrar essa essência. Não é nada fora da gente, é dentro. A gente mergulhar nesse processo de autolapidação para deixar esse brilho desse cristal, né, transparecer aí para fora. As ações, as escolhas, o que a gente vive no dia a dia, o externo, ele ajuda nesse processo de autoencontro, autolapidação. Eu gosto de chamar assim. Então, assim, se você chegou aqui, provavelmente esse assunto te interessa. Já vai comentando, já vai curtindo, para que a gente entenda que você gosta desse tipo de conteúdo e dá uma força aí para essa mensagem chegar em mais pessoas, tá bom? Bem, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho da minha trajetória como buscadora, as situações da minha vida que me trouxeram até aqui, que me levaram a fazer escolhas que eu sou muito grata hoje de ter feito. Todas essas escolhas me trouxeram para onde eu estou hoje, que é um lugar de mais consciência, um lugar de mais confiança, um lugar de mais aceitação, onde eu faço o que eu amo, onde eu vivo uma vida que eu de fato escolhi para mim e que eu venho criando essa vida cada vez mais expansiva e sou testemunha dos meus clientes, dos meus colegas também fazerem esse tipo de expansão nas próprias vidas. Tá? Eu gosto de trazer ferramentas práticas para que a gente saia de qualquer situação e consiga transformar esses lugares que a gente se sente muito preso, muito contado, em algo mais leve, em algo mais expansivo. E isso só pode acontecer a partir da escolha de você olhar para si, se buscar e acessar a sua consciência, o seu saber. Vou começar pela infância. Eu sempre tive uma normalidade de lidar com questões de espiritualidade, mediunidade, vamos dizer, de lidar com o mundo invisível. Porque já nos meus primeiros dias de vida eu já tive que lidar com uma coisa que a maioria das pessoas não consegue encarar tão facilmente, que é o luto. Eu e as minhas irmãs gêmeas, a gente nasceu um dia e a nossa mãe escolheu, né, desencarnar no outro dia. Eu falo escolheu porque hoje eu encaro a morte como uma escolha.
tá? É escolha. O ser estava ali, escolhe não mais estar naquele corpo, né? Eu lido com esse tema de uma forma diferente das outras pessoas, porque sempre foi um tema que eu dava muito familiar, né? Muito familiar mesmo. Então, assim, o dia que eu nasci, foi o dia seguinte foi o dia que ela morreu. E esse ano do luto percorreu a minha vida inteira, né? Tem percorrido a minha vida inteira. E eu percebo que eu lido com isso de uma forma diferente, tá? E aí, ainda mais, minha família materna católica, minha família paterna espírita. Então, eu vivenciei esses dois lados aí da espiritualidade, da religiosidade, num lado católico e de um lado espírita. Porém, eu sempre me afeiçoei bem mais do lado espírita. Então, não à toa, porque a minha avó paterna, né, Francisca Marileusa, ela fundou uma casa espírita. Então, eu cresci dentro de uma casa espírita, tá? Vivenciando ali os fenômenos, vivenciando ali o estudo, né, do espiritismo, vivenciando ali todo o movimento que se existe em uma casa espírita desde muito criança, né? Evangelização infantil, juvenil, fui evangelizadora por um tempo. Então, esse tema sempre foi muito familiar para mim, espiritualidade, mundo dos espíritos, mediunidade, sempre foi algo que não me surpreende. Ou seja, eu lido com esse fenômeno de uma forma muito tranquila, onde eu percebo que muitas pessoas lidam com o fenômeno da mediunidade de uma forma muito pesada, ou então colocam outra significância em tudo isso, sabe? E eu nunca vi nada disso de uma forma, nossa, que uau! Não, é tudo muito natural. Sempre foi tudo muito natural para mim. Né? Minha avó, que fundou o Centro Espírita, uma médium ostensiva, sabe? Sempre recebendo, né, as entidades. Então, assim, para mim, sempre foi muito comum. Apesar de eu não ser essa médium que vê, que escuta claramente, mas até em muitas percepções, eu percebo as energias e fui desenvolvendo isso com o tempo, com as ferramentas que a escolhi estudar e trabalhar, tá? Então, assim, esse tema da espiritualidade sempre percorreu a minha vida de uma forma muito, muito, muito próxima, né? Muito estreita, sabe? E aí chegou um determinado momento que eu precisei expandir um pouco mais minha consciência, aqueles conhecimentos ali não estavam sendo o suficiente, né? É, E é como minha avó sempre falava, tudo é questão de preparo. Tudo é questão de você estar preparado. E o preparo vem de onde? Da vivência, sim, mas também do estudo. Então, eu sempre gostei de mergulhar nos estudos. E foi aí que eu fui buscando outros conhecimentos, buscando outras informações que eu estava requerendo ali, que eu estava pedindo, que eu estava buscando, que eu estava sedenta de acessar novas coisas na minha vida, principalmente na fase ali da juventude para a fase adulta, né? Onde eu já tinha ali entrado na faculdade, eu fiz faculdade de música, então onde eu já tinha, né, emergido ali um pouco na fase adulta, já era uma universitária e fui cada vez mais me buscando. E foi aí, né, onde eu comecei a trabalhar em uma escola, né, na verdade, uma ONG, que tinha princípios lá vinculados à meditação, né? A Satya Sai Baba, que é um mestre, vou dizer, né? O Satya Sai Baba é um avatar iluminado que ele trouxe aí princípios principalmente para a educação. Então, essa ONG que eu trabalhei tinha essa pegada de seguir as ideias do Sai Baba
E uma delas era trazer a meditação. Então, eu participei de uma imersão, vamos dizer assim, né? É a palavra que está me vindo, mas não é exatamente uma imersão. É como se fosse uma preparação, um mergulho nessas ideias do Sai Baba para trabalhar nesse lugar. E foi aí onde eu consegui acessar a meditação, né? O primeiro momento em que eu acessei a meditação foi nesse lugar. Eu fiquei trabalhando lá, eu acho que por 2 anos, e quando eu acessei essa informação, eu comecei a buscar meditar todos os dias. Não foi fácil no começo, né? Eu ficava 15 minutos, depois parava, e cada dia eu ia um pouquinho mais, eu ia um pouquinho mais. Então, eu comecei o processo de meditação a partir desse lugar. Anos depois, eu conheci um livro, ganhei um livro, que eu digo sempre que a consciência e a vida, ela nos respalda sempre. Se a gente estiver atento aos sinais, a gente pega no ar, a gente captura. E eu estava passando por um ano muito difícil. Eu me formei em 2015 em música, comecei todo o meu processo de profissionalização, comecei a trabalhar, acessei lá a meditação nesse lugar que eu trabalhei. Já tinha começado a estudar musicoterapia, já tinha começado a mergulhar nos conhecimentos de chakra, né? Mas foi em 2018, passando por um processo de término, ruptura, né? Afastamento de uma pessoa que eu tinha muita conexão, que eu me vi, né? Pedindo ajuda, pedindo mais conhecimento, sedenta de me conhecer cada vez mais, de me amar cada vez mais, de me valorizar cada vez mais. Nesse processo de luto, né, que eu estava vivenciando, foi onde eu encontrei primeiro o livro que eu ganhei, que foi assim uma 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 bênção na minha vida. Eu ganhei esse livro em abril do ano anterior, mas eu só fui ler depois, né? Só fui ler em 2018. Que o nome é A Arte de Viver, do Pistartha, também é um mestre budista. E ele me apresentou a meditação caminhando, né? Mindfulness. A meditação que a gente pode fazer ela caminhando. Então, nesse ano muito difícil, onde eu praticamente ia me arrastando trabalhar, eu trabalhava numa escola que ia dar aula para 40 crianças num salão quase. Era eu sozinha dando aula de música. 40 turmas de 30 a 40 crianças cada. Então, assim, uma carga horária pesadíssima, um processo emocional muito difícil que eu estava passando. Mas a meditação caminhando foi o que me salvou, né? Ler esse livro foi o que me salvou nesses meses que eu fiquei ali, naquele lugar. E aí, depois de todo esse processo, eu decidi começar a investir em aprender mais conhecimentos de terapias integrativas, né? O primeiro que eu acessei foi, antes de tudo, foi o tarô, porque eu ficava sedenta por respostas. Eu queria respostas, eu queria respostas, eu queria respostas, e aí eu fui pro tarô. Não sabia eu que o que me empoderaria seriam as perguntas e não as respostas. E depois do tarô, que eu fui estudando sozinha no começo, pegando livros, materiais que eu encontrava na internet, eu fui fazer o curso de Reiki, fiz 2 cursos de Reiki, um online e um presencial. Então, assim, eu fiz 2 cursos completos até o mestrado, né? Então, me tornei mestre em Reiki em 2019, finalzinho de 2019, passei o ano estudando, passei o ano me auto-aplicando, assim, foi muito, eu sou, na verdade, muito metódica, muito organizada nos meus processos espirituais. Então, todos os dias eu me auto-aplicava reiki, todos os dias eu fazia minha meditação, então era metódico, era diariamente.
praticamente um ano inteiro. Eu fiquei assim, em 2019, um ano inteiro eu fiquei mergulhada nisso. E eu já estudava, né, ali tarô, dei uma estudada em Cabala, dei uma estudada em astrologia, daí eu não sei, não sei cabalista, não sei astróloga, mas eu ia ali, né, me aventurando nesses conhecimentos. E aí, 2020, pandemia, né, eu tinha decidido fazer um curso de Theta Healing, porque eu via na internet, eu achava bonito, aquilo ali me chamava atenção, e eu resolvi fazer o curso de Theta Healing, só que em pandemia, né? Não tinha, não tinha cursos online. Eu fiquei esperando até o final de 2020 para fazer esse curso do Theta Healing. Para vocês terem noção, eu ia fazer em abril. Eu acho que eu fui fazer em outubro. Então, assim, quem quer entender o que é Reiki, o que é Theta Healing, o que é tarô, eu já tenho muitos vídeos aí no canal que falam sobre isso, explicando tudo direitinho. Inclusive, uma aula que eu preparei de Reiki, tem aí, uma aula que eu preparei de tarô também, tem aí, então vamos buscar, tá? Então, contando aqui a trajetória, não é para dar explicação. E aí eu fiz em 2020 o curso de Theta Healing, assim, nossa, expandiu tanto a minha consciência, porque o Theta Healing, ele me fez entender que eu sou a fonte da minha vida, que eu consigo acessar a fonte divina e mudar qualquer coisa na minha vida. Então, assim, em 2020, aí eu comecei o meu processo de realmente ser uma terapeuta. Comecei a atender com Reiki, comecei a atender com Theta Healing. Nunca eu esqueci da minha primeira sessão de Theta Healing. Foi a coisa mais linda que eu já vi. Eu terminei aquela sessão, foi uma coisa muito simples, com tanto amor no meu coração, que eu disse, uau, é isso aqui que eu quero fazer. Mas, assim, eu também fui incorporando outras ferramentas, né? Em 2021 eu fiz o curso do Magnified Healing, primeira fase, segunda fase, terceira fase. Então, eu sou praticante e facilitadora de Magnified Healing. Também tem conteúdo aí no canal sobre essa prática, uma prática de ascensão, que, nossa, gente, todas essas ferramentas me fizeram acessar uma coisa que no Espiritismo eu não tinha. Porque o Espiritismo, ele diz assim, você evolui, você está buscando a evolução. Você está no processo de provas e expiações, você está pagando os seus débitos. Isso foi para mim, isso é muito pesado, tá? Quando eu acessei o Teta Healing me fez entender que só quem sabe da minha vida, só quem sabe o que é melhor para mim, são três energias. Primeiro, o Criador, a fonte de tudo que existe. Segundo, meu eu superior. Terceiro, eu mesmo, né? Então, assim, é um pouco polêmico falar sobre isso, porque tem gente que fica fissurado nos processos, dos fenômenos mediúnicos, e dos seres iluminados, e arcanjos e anjos, que acabam entregando a sua vida a esses seres, a essas entidades. Tudo que elas falam diz sim, me bate e balança a cabeça. E eu não lido dessa forma. Eu olho para esses avatares como seres de muita luz, seres de muito conhecimento, mas quem sabe que é melhor para mim, na minha vida, sou eu, o Criador e meu eu superior. Sempre. A gente não pode ignorar o fato de que nós também somos seres de luz. Hoje eu vejo isso. Nós somos seres de luz. O Magnified Healing me ajudou a compreender isso. Nosso processo não é de evolução, nosso processo é de ascensão e tem uma diferença nisso. Se vocês quiserem que eu faça uma aula explicando sobre isso, deixei nos comentários. A diferença entre evolução e ascensão é diferente. Então, hoje eu acredito em processo de ascensão, tá?
que o Magnified Healing me ajudou a compreender, inclusive o processo de ascensão física, o nosso corpo físico. Isso já pode estar acontecendo, já está acontecendo. Da vida que a gente faz a prática de Magnified Healing, a gente já está criando o nosso processo de ascensão no nosso espírito e no nosso corpo físico, tá? Então, assim, foi muito, me ajudou muito a expandir a minha consciência. E a outra ferramenta que eu acessei, que hoje é a minha queridinha de sempre, porque eu gosto das coisas práticas, eu gosto das coisas pragmáticas, foram as barras de Access. E todas as ferramentas que o Access Consciousness, né, traz pra gente. Isso me trouxe um lugar de acessar uma generosidade, um empoderamento que eu nunca tinha sentido em nenhuma outra técnica, em nenhuma outra forma de olhar a vida. Porque o Access, ele tem esse lema, né? De empoderar você a saber que você sabe. E até então, eu nunca tive essa experiência de as pessoas me perguntarem o que eu sei. Eu sempre tive a experiência das pessoas dizerem: eu sei, siga o que eu estou falando. E o Access Consciousness, não, ele diz: você sabe, você só precisa acessar isso em você. E eu fiquei assim: uau, eu já faço isso faz total sentido para mim. Total sentido. Eu nunca fui uma pessoa, uma terapeuta que dita o que os meus clientes têm que fazer. Eu sempre gostei de buscar que eles acessem o que eles sabem. Eu já fazia isso, então eu só encontrei algo que já era meio que estava congruente ali comigo. Então, as barras de Access e o Access Consciousness me deu uma expansão muito grande de vida. Eu fiz a minha classe de barras em 2022. Inclusive, tem vídeo aí no canal que eu conto sobre isso, como as barras mudou a minha vida. Eu fiz classe base em 2022. Estamos em 2026. Não faz tanto tempo assim. Mas na minha vida deu um salto muito grande. Com o reiki, fui me preparando. Com o tarô, nossa, hoje em dia eu me vejo uma taróloga brilhante. Eu sou excepcional no que eu faço com o tarô, seja nas minhas aulas, dando aula para alunos, os alunos que querem ser tarólogos, seja nas minhas sessões, eu sou brilhante. Eu consigo reconhecer isso. E com o Theta Healing, quando eu conheci o Theta Healing, eu também mergulhei metodicamente, eu ia lá, praticava interna, fazia as minhas experiências de crença, eu era muito dedicada, eu sou ainda muito dedicada. Não é à toa, né? Eu tenho virgem na casa 12, então assim, eu sou bem metódica com questões de espiritualidade. E com as barras de Access, com o Access Consciousness, as perguntas, eu comecei a abrir espaço na minha vida. Tanto de o que eu pedia para criar antes, eu consegui criar. Consegui criar uma vida onde eu estou mais feliz, eu estou mais empoderada, eu sou mais próspera, né? Eu criei uma vida onde hoje eu crio o dobro do que eu ganhava lá naquela escola que eu trabalhei em CLT, que passava lá 44 horas trabalhando. Foi o lugar onde eu fui mais bem paga, né? Hoje, com esse meu trabalho, eu crio o dobro disso. E com certeza, gente, foram as ferramentas de Access que me proporcionou esse espaço para receber tudo isso, para poder receber tudo isso, para poder liberar toda a nhaca que eu tinha sobre não sou merecedora, ai, não tenho, toda essa bobeira de escassez, né? Ainda faço mais, ainda faço esses processos? Faço, porque a gente tem muita porcaria para limpar o nosso subconsciente. A gente, né, tem esses mecanismos aí por debaixo, né, que estão tomando as nossas ações. Mas, nossa, muito, muito, muito diferente. Estou muito diferente. Foram as ferramentas
do Access que fizeram isso na minha vida. Então, assim, hoje, como é que eu vivo a minha espiritualidade? Eu uso todas as ferramentas que eu tenho e que eu escolhi aprender e mergulhar. Eu gosto de viver a minha espiritualidade de uma forma livre, de uma forma simples, de uma forma leve, né? Então, assim, eu uso meus mantras, eu uso o Ho'oponopono, quando eu sinto que é essa ferramenta que vai ser contribuição, eu uso as perguntas de Access, eu entro em Theta, eu faço a minha prática de Magnified Healing diariamente. Então, todas essas ferramentas me deram um senso de espaço, de conexão com a espiritualidade de uma forma muito, muito prática, onde não existe certo e errado, onde não existe cobranças. Eu sei que muitas pessoas ainda estão vinculadas a processos de religiosidade que são necessários, precisam de algo regradinho. Só que isso não funciona para mim. Eu mesma coloco as minhas regrinhas ali, faço os meus processos diários de conexão comigo, conexão com a espiritualidade, as minhas orações, que eu não gosto nem de falar dessa palavra, eu gosto de falar conversas com o Criador, com o universo. Então, assim, eu vivo a minha espiritualidade dessa forma, meu processo de me buscar é usando essas ferramentas, é o que faz sentido para mim. É usando o reiki, é usando os cristais, é usando o Magnified Healing, é usando o Theta Healing, é usando as ferramentas do Access Consciousness. E isso tudo. E quem sabe, né, acessando outras e outras e outras. Até então, essas foram as que eu me apaixonei e está funcionando para mim. Isso tudo me fez criar uma vida e criar um olhar generoso para mim muito forte. Então, assim, se você é um buscador, escutou minha trajetória toda até agora, hoje eu tive um espaço terapêutico, hoje eu tenho uma cartela de clientes, uma cartela de cursos, sou facilitadora de barras, sou facilitadora de Magnified Healing, sou professora de tarô, tenho o Clube Lapidar, que vou falar já dele aqui para vocês, porque eu fiz esse clube para buscadores. Chegou a hora. Chegou a hora é agora. E eu tenho uma veia de educadora muito forte, né? Não é à toa que eu sou educadora musical, ainda trabalho com música. Então, eu tenho uma veia de educadora muito forte. Meu arcano de missão, no tarô, é o Papa. Então, né, eu tenho essa missão aí, nessa vida. Para você que é buscador, chegou até aqui, escutou toda a minha trajetória, não sabe por onde começar, eu sei que a gente às vezes só consegue entrar nesses processos de se autolapidar, se conhecer mais, se amar mais a partir de um sofrimento. Foi a partir de uma dor, né, do meu coraçãozinho, ou do emocional, ou do relacionamento, que eu comecei a mergulhar em mim mesma. E com você pode ser bem parecido, né? Processos dolorosos, seja financeiro, seja de profissional, seja de doença, né? Processo de saúde, seja de relacionamento, podem estar te convidando a fazer esse momento de se olhar mais, se amar mais. As mudanças não começam de fora, as mudanças começam dentro de você. Você é a fonte da sua vida. Você pode mudar qualquer coisa, porque você é um ser infinito. Se você está aí nesse lugar de eu sinto um vazio, eu quero buscar, eu quero aprender, eu tenho esse convite para você, bora junto. Já estou aí nessa trajetória há um bom tempo, né? Vamos colocar aí quase 10 anos. Eu lido com espiritualidade a minha vida inteira. Eu mergulho nos livros e eu tenho tanta coisa para contribuir, compartilhar com você. E eu estou juntando tudo isso em um clube VIP, que se chama Clube Lapidar. Vou deixar
todos os links aqui embaixo na descrição para você que está curioso. É apenas R$ 59,90 por mês para você acessar uma gama de conteúdo que eu vou disponibilizar para você, e-books bônus, aulas sobre espiritualidade, aulas sobre autoconhecimento, ferramentas práticas para você mudar, tudo em uma plataforma que você vai ter acesso. E ainda tem os encontros comigo e com o grupo mensalmente. Todos os meses a gente vai estar lá conversando, se acolhendo, falando dos nossos processos. No grupo do WhatsApp, a gente vai estar lá dando suporte a você. Eu me coloco a essa disposição, seu suporte, para você continuar firme no seu processo de alto amor, autoconhecimento e auto-reconhecimento. Então, assim, a escolha é sua. Tá na hora de fazer isso? É agora? Quanto mais você vai empurrar com a barriga? Por que não agora? Por que não agora? Se sente esse chamado? Você é um buscador? Tá aí o convite para você. E a trajetória, ela continua. Ela não acaba. Enquanto estivermos vivos, enquanto estivermos corpos, e até sem corpos, que o nosso ser, ele continua aí infinito, posso escolher outro corpo e lugar, a gente vai estar nesse processo de busca. Sempre mais, sempre expandir mais. Muito obrigada pelo seu ouvir. Se você chegou até aqui, por favor, me dê o seu comentário. Eu adoraria conversar mais com você sobre isso, entender como isso tocou você de alguma forma, tá? E sugestões para os próximos vídeos, podem deixar tudo aí nos comentários. Na descrição tem outros links bem interessantes aqui para você. Nosso grupo do Telegram gratuito, nosso grupo do WhatsApp gratuito, o Clube Lapidar, o ouro que eu vou entregar para vocês. E a gente se encontra num breve momento.